Então, bem-vindos para a segunda parte deste vídeo e agora vamos falar de cultura geral. Como obter uma cultura mais vasta, uma melhor, digamos assim, uma melhor cultura, um melhor conhecimento, como organizar uma biblioteca, como ler, fazer um plano de leitura, ler os livros de autores, livros de referência, a escolha dos livros. Tudo isso vamos tentar ver aqui neste vídeo rapidamente e vamos começar por quatro grandes etapas, quatro grandes, digamos assim, fases para todo este processo. Mais uma vez, começamos como no primeiro vídeo, para os trabalhos científicos, começamos com a motivação. Não há nada melhor do que a motivação, do que fazer as coisas por gosto, meus amigos. Eu vou dar aqui um exemplo. Duas pessoas. Uma delas tem capacidades, digamos assim, cognitivas e de raciocínio mais elevadas do que a outra pessoa. Tem mais estudos, digamos assim, tem mais conhecimentos. Essa pessoa, se não tiver motivação, se não for motivada, garanto-vos que a outra pessoa que tem menos condições vai conseguir melhores resultados. Isso parece incrível, mas é verdade. Muitas vezes não é a nossa inteligência que nos fornece, portanto, digamos assim, as peças fundamentais para prosseguirmos na área do conhecimento e da cultura. Não, é a motivação, meus amigos. É a mesma coisa que ler um livro. Se a pessoa não tem motivação para ler, então não vale a pena ler. A pessoa tem que ter logo um amor, uma motivação pelas coisas. Às vezes parece que é forçado dizer isso, porque isto é uma coisa que normalmente acontece espontaneamente, a motivação, não é? Mas é muito importante, meus amigos. Assim como há pessoas que passam horas e horas em jogos nos telemóveis ou nas redes sociais a tirar fotos, ou a pôr likes, ou a fazer sei lá o quê, elas estão motivadas para estar ali. Então, é a mesma coisa neste processo. Se nós tivermos amor pelo conhecimento, que é esse mesmo, a expressão que eu quero aqui hoje utilizar, é ganharmos amor pelo conhecimento. E isso processa-se de várias formas. E eu vou explicar aqui quatro fases. A primeira, a motivação. A segunda fase é começarmos pelas biografias, meus amigos. Eu vou explicar dando o meu exemplo, o exemplo pessoal, que é o melhor exemplo que nós podemos dar sempre. Então, como é que eu fiz? Eu vou explicar de forma simples. Primeiro tenho de explicar que eu sempre optei pelos métodos tradicionais, porque eu gosto mais. É um gosto pessoal. O computador é bom, eu tenho um computador, um Apple também, muito bom, posso fazer lá muita coisa e faço lá algumas coisas, mas eu sou daquelas pessoas que amo os métodos tradicionais. Eu amo pegar um livro da minha biblioteca e tirar apontamentos, fazer apontamentos no livro. É uma coisa que está na alma, não sei explicar. Fazendo isso num tablet ou num computador não me dá prazer, enquanto que fazer isso em termos físicos dá-me prazer. Não quer dizer que os amigos tenham que seguir isso, atenção, estou a dar um exemplo. Então o que é que eu fiz? Eu comprei um caderno, uma vez acho que falei disso num vídeo. Comprei um caderno de 100 páginas, desses cadernos que há à venda, não é? Nas livrarias, nas papelarias e até nos supermercados. E fiz o seguinte, eu vou mostrar. Eu vou tentar aproximar para os meus amigos ver. Método tradicional. O nome do autor, portanto aqui eu vou escolher, por exemplo, um autor assim que seja conhecido, um autor que eu gosto, por exemplo. O nome do autor, Joseph de Maistre, que foi, portanto, um teórico, cientista político francês, não é, da Contra-Revolução. Escrevendo aqui o nome dele, o nome, portanto, o nascimento e a morte do autor, não é? O tempo em que o autor viveu, muito importante. O resumo do pensamento do autor numa frase e depois uma pequena bibliografia, sempre pequenina, não fazendo mais de 4, 5 linhas, tentando resumir aqui o pensamento principal. Às vezes é muito difícil, mas esse é um exercício muito bom. E depois aqui, neste caso não tem muitos, os livros, as principais obras do autor. Eu demorei 1 ano a fazer isso. Eu preenchi este caderno de 100 páginas com os autores todos que eu ia estudando.
Demorei 1 ano a fazer isso. Meus amigos, isto aqui é ouro. Isto é um exemplo que eu estou a dar. As pessoas não têm que fazer isso. É um exemplo que eu estou a dar de como é que se ganha cultura. Cada vez que eu quero um autor qualquer, Russell Kirk, eu vou aqui. Por exemplo, isto não está por ordem alfabética. Podem não fazer por ordem. É melhor fazer por ordem alfabética. Eu não fiz, mas é melhor. Por exemplo, Roger Scruton. Por exemplo, o filósofo francês Michel Onfray, com todos os livros. O resumo sempre no mesmo sistema. Isto até dá para fazer um livro. Isto até dá para fazer um trabalho, um livro, e imprimir e fazer um livro com todos os autores. Estes autores abrangem ciência política, filosofia e, digamos assim, portanto, literatura, que são as 3 áreas que eu escolhi. Portanto, eu preenchi um caderno inteiro e ainda vou fazer mais. Isto para nos darmos conhecimento, porque a nossa mente às vezes se esquece das datas, esquece dos autores, nós esquecemos dos livros dos autores, e isto aqui é muito prático, tem-me ajudado muito. Continuando, um dicionário de filosofia. Eu insisto aqui no meu canal nos dicionários de filosofia. Este aqui, de António Lobo, é muito bom. Escrito em letras muito pequeninas, mas tem todas as referências. Tem todos os conceitos aqui em termos de filosofia. É muito importante para quem estuda as áreas da filosofia, da ciência política e até da própria literatura. Até faz um pouco falta. Depois, um dicionário, sempre à mão. Eu aconselho o dicionário da Porta Editora, aquele calhamaço grande, cor de laranja, que toda a gente conhece, que é um dos melhores da Porta Editora. Mas este aqui não é mau também, Dom Quixote, língua portuguesa. Ter sempre um dicionário à mão e atualizado. Se puder ser de 2021, 22, 2020, sempre o mais atualizado possível. Portanto, dicionário. Não posso deixar de referir aqui também o livro de Dietrich Schwanitz, muito conhecido, Cultura. Tudo o que é preciso saber. Cultura, aqui temos a cultura geral, tudo, a cultura básica, livros, tudo, história, a história da literatura, tudo aqui eu li esse livro 4 ou 5 vezes. Não me canso. É uma referência. Cultura. E depois, em termos de geografia, porque estamos muito mal em geografia. Eu vejo analistas e comentadores na televisão e até ponho as mãos na cabeça com a falta de conhecimento em geografia. Comprem atlases. Olha, tenho aqui um atlas espetacular, um calhamaço enorme, mas é um dos melhores atlas que existe, que consegue ter aqui entradas fantásticas de todas as... portanto, em termos de todas as áreas culturais, a demografia, a população, a economia, tudo. E depois tem os mapas, meus amigos. É a coisa mais importante. Se podemos perder umas horas, uns dias à volta disso, estudando cada área que nós queremos estudar, cada zona geográfica, meus amigos, é importantíssimo. Muita gente despreza a área da geografia, mas é importantíssima esta área. Não se faz nada em termos de conhecimento sem dominar os conceitos básicos em termos de geografia. Portanto, então já vimos motivação, bibliografias, que eu comecei por explicar aqui no caderno. Fazer isso. Porquê bibliografias, meus amigos? Vocês querem estudar Shakespeare, as obras de Shakespeare, não é? Este grande dramaturgo em inglês, não é? Língua inglesa. Não vão ver grandes colóquios sobre Shakespeare, nem vão aprofundar livros que nunca mais acabam. Isso é um erro. Primeira coisa a fazer, biografia. Vou repetir, biografia. Conhecer a vida do autor e as obras do autor. E a partir daí, sabendo da vida do autor, quem ele foi, como é que ele viveu, quem ele era, quais eram os pensamentos do autor, quais são as obras de referência, vamos então começar a estudar as obras. Primeiras biografias. Segundo, quem tem outras línguas. Quem sabe o francês, no meu caso, quem sabe o inglês é muito importante. É um déficit que eu tenho, mas o inglês é muito importante. Quem sabe inglês deve... Quem sabe inglês igual a português, meus amigos, ou francês igual a português, é a mesma coisa, tem meio caminho andado para ter uma cultura geral bastante alta. Porquê? Porque vai fornecer meios da pessoa conseguir alcançar outros níveis, não é? Que não consegue alcançar só com a língua portuguesa. Apesar de ser importante, a língua portuguesa não consegue. Depois, então,
analisar os múltiplos pontos de vista. Muita atenção com isso. Eu tenho dito isso muitas vezes no meu canal. Há pessoas que são autênticos paulas, não é? Digamos assim. Só veem o ponto que elas gostam, que elas querem, que elas acreditam, que elas pensam e não veem mais nada. Não, recusam-se a ver o resto. Isso é o maior erro que se pode fazer na cultura geral, na investigação, em tudo, meus amigos. Temos que ter consciência que há múltiplos pontos de vista. Cada autor tem um ponto de vista. Às vezes, pontos de vista estão interrelacionam-se uns com os outros. A gente pensa que aquele autor era um comunista, pá, era um autor, era um comunista, então eu não quero saber nada. Não, esse autor teve uma vida, teve uma vivência, tem fases na sua vida, em que se calhar não era tanto, era menos, ou estudou outras coisas, ou aproximou-se de outras áreas, ou então a própria área do autor. Vamos estudar, vamos investigar, meus amigos. Investigar é a coisa mais importante. Não se pode querer, por exemplo, no meu caso da apresentação de livros neste canal, eu tenho que estudar o ponto de vista de toda a gente. Eu posso ter o meu ponto de vista, mas o meu ponto de vista aqui não interessa. Interessa o ponto de vista dos livros que eu apresento, certo? Então, motivação, bibliografias, pesquisa noutras línguas e múltiplos pontos de vista, meus amigos. Com isto, com estes 4 pontos e o amor também pela leitura, não é? E pela cultura, nós ganhamos uma maior cultura geral. Ampliamos a nossa cultura. A nossa cultura vai ficar mais vasta. Não esquecendo que a cultura são várias coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A cultura indiana, da Índia, a música, as tradições, a comida, a religião, o modo de vestimento, tudo isso é cultura. Não é? Existem livros, muito bons livros, que falam sobre todas essas coisas na cultura. Por exemplo, aqui, é por isso que eu acho importante aqui o livro de Dietrich Schwanitz, porque há aqui uma parte, no fim, que agora não me recordo onde é, e para não perder mais tempo, em que o autor nos fala de cada país, cada cultura de cada país, em termos linguísticos, em termos económicos, em termos filosóficos, em termos de vestimenta, da própria vestimenta, da própria maneira de falar, da linguagem que muitas vezes nós chamamos o calão, não é? A linguagem local, não é? Quer dizer, o autor, isso é tudo cultura, para nós termos uma... Por isso é que quem viaja muito, também é uma forma também de se alcançar conhecimento. Atenção, muito importante com isso, quem tem esta oportunidade, não é? Quem tem meios financeiros para fazer isso. Pronto, rapidamente, organizar uma biblioteca, meus amigos, cada um tem a sua preferência. Eu organizo por temas, não é por temas, é por ciências, digamos assim. Por exemplo, eu tenho uma parte da biblioteca sobre filosofia, tenho outra parte sobre ciência política, tenho outra parte sobre ciências exatas, física, astrofísica, cosmologia. Portanto, dentro dessas áreas, tenho, por exemplo, outra sobre literatura, tenho outra zona sobre teologia, tenho outra zona sobre cristologia. Eu organizo digamos assim, por áreas científicas, não é temas, é áreas científicas. Mas há quem faça por autores. Também é muito bom fazer por autores, com fichas, não é? Hoje pode-se fazer por computador. Antigamente era aquelas caixas com fichas, não é? Hoje é por computadores, também se pode fazer, se pode organizar a biblioteca. Quanto mais organizado tiver a biblioteca, mais nós... Olha, eu quero um livro de filosofia da segunda parte do século XX, já sei onde é que eles estão. Olha, eu quero um livro sobre teologia sistemática, por exemplo, da Reforma Protestante, ou um livro de história do cristianismo, já sei onde é que está. Quero um livro sobre literatura alemã ou literatura francesa, já sei onde é que está. Se estiver tudo muito bem organizado, agora, se tivermos tudo de qualquer maneira, é muito mais difícil, não é? Portanto, organizar uma biblioteca da maneira que nós nos sentimos mais à vontade, meus amigos. Isto aqui não há obrigação, isto aqui não há nenhum instituto, nenhuma universidade que nos obrigue aqui dentro de casa a fazer. Isso é o nosso gosto, não é? Organizamos a nossa biblioteca conforme nós nos sentimos melhor. Lembrem-se sempre disso. O método de trabalho, eu utilizo um método de trabalho que eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, que eu consigo obter resultados
mais rápidos e também melhores e com mais qualidade. É assim que as coisas... E sempre com um aprofundamento em termos de conhecimento. É assim que eu faço e tenho dado sempre bem com isto. Portanto, organizar portanto, a sua biblioteca da forma que melhor nos dá, em termos de gosto, não é? Daquilo que nós nos sentimos melhor. E depois o plano de leitura, meus amigos, um pouco a imagem daquilo que eu falei sobre escrever as biografias dos autores. É importante começarmos com os livros de referência e principalmente os clássicos. Esta é a minha opinião. Há professores académicos que não pensam assim, mas eu penso assim. Os clássicos dão-nos as bases. É a mesma coisa que na matemática. Não vale a pena querermos investigar cálculo diferencial e cálculo integral se nós não tivermos as bases, nós não tivermos passado pela algebra, por todos os processos da matemática, não é? Até chegarmos... Isto é uma escada, meus amigos. Então, se nós vamos começar com literatura da segunda parte do século XX, contemporânea, de autores que ninguém conhece, nunca ninguém ouviu falar, não é que não seja bom, pode-se fazer isso. Mas é sempre melhor primeiro ganhar uma cultura geral dos autores clássicos. Depois vai-se subindo aos poucos, começando a chegar à época moderna, à época contemporânea, pós-moderna, tudo isso vai-se ganhando aos poucos, não é? O conhecimento não vem logo tudo de uma vez, não é? Tem que ser organizado e tem que se ter uma noção, uma coisa que hoje, digamos assim, no mundo académico não se dá muita relevância, mas isso é outro assunto que não vou aqui falar, é em termos de cronologia. Meus amigos, a cronologia é muito importante. As datas... mas as datas é muito relativa, a história, foram datas que foram... Eu já sei a conversa de muita gente. Meus amigos, existem datas. A data da Revolução Francesa, a data da Revolução Americana, a data em que foi imprimido o primeiro livro, a data em que houve a Guerra dos 100 Anos, a data dos descobrimentos, a data do reino de Dom Afonso Henriques, nosso primeiro rei, por exemplo, alguns exemplos. A data da Magna Carta, de 1215, não é? A famosa Magna Carta, que deu umas certas liberdades ao povo lá em Inglaterra, não é? Do João Sem Terra, não é? Portanto, tudo isso, se nós tivermos uma noção das datas, depois é mais fácil situar as várias épocas, mesmo sabendo que a história não é uma ciência exata, é uma ciência que, como lida com... como é que eu posso explicar? Lida com documentação que muitas vezes tem falhas, não é? Lida com muita falha. A história é uma coisa que lida com muita falha e é normal, não é? Quanto mais recuamos, mais dificuldade temos, não é? É normal também haver essa situação, mas não deixa de haver aqui uma ordem nas coisas. É isso que é importante. Ordem nas coisas. É muito importante porque isso ajuda-nos a compreender as coisas. Por exemplo, quem quer, mais uma vez eu vou ter que dizer, compreender o conflito Ucrânia-Rússia, independentemente de quem nós apoiamos, não está aqui isto em causa, tem que se compreender muito bem em termos históricos. E não é só neste século, ir para trás, compreender tudo o que se passou ali, como a história de Portugal, compreender todos os povos que passaram pela Península Ibérica, não é? Compreendermos as coisas, não é as três pancadas. Hoje faz-se tudo às três pancadas. E, meus amigos, acabando o vídeo, que já estamos a chegar ao fim, quero aqui dizer que há um grande abaixamento do conhecimento. Conhecimento cultural cada vez está mais baixo. Isto não é mentira nenhuma. O que eu estou a dizer tem bases. Mesmo em termos académicos, há um abaixamento do conhecimento e da cultura. Não sei se isto é propositado, se não é, eu desconheço, portanto, os fenómenos que estão por trás disso, mas comparando com outras épocas, e épocas recentes, há 20, 30, 40 anos, não havia a tecnologia que há hoje, mas havia mais conhecimento. Havia muito mais, a cultura era muito, o padrão académico era muito mais alto. Nós estamos com um abaixamento muito grande do padrão cultural e académico, meus amigos. É preciso lutar contra isso. É preciso ter em conta que as tecnologias ajudam, mas também, de uma certa forma, vão
simplificando de tal forma a vida que as pessoas carregam num botão para ter, eu não preciso de comprar um livro, eu vou ao Google, põe lá o nome, não sei o quê, aparece logo tudo. Não, meus amigos. Isto é um erro. O facto de dar jeito a certas situações não quer dizer que seja melhor, meus amigos. Depende de como é usado a tecnologia. Se a tecnologia é usada em termos de facilitismo e de preguiça, meus amigos, vamos ter um abaixamento. Porque todo o estudo, toda a cultura, toda a investigação requer um esforço profundo, um esforço de investigação, um esforço de pesquisa, um esforço de leitura, um esforço muito grande de todo este conhecimento, de análise de todo esse conhecimento. Se isto não é feito, se tudo é feito por meio do facilitismo, e se o chamado facilitismo tecnológico, um dia farei um vídeo sobre isso, sobre o facilitismo tecnológico, se o facilitismo tecnológico toma o lugar, digamos assim, do esforço e do mérito da investigação científica, então a civilização está a andar para trás, meus amigos. E aqui refiro-me à nossa civilização ocidental, não é? Porque, atenção, as outras civilizações, isto não está a acontecer. Eu estive a analisar o que se passa na China, na Índia e até certa parte na Rússia e alguns países asiáticos, e ali não brincam. No meio académico, ali não brincam, não se passa o que se passa aqui no Ocidente. Ali, ou estudas ou vais para casa. É o lema daqueles países. Meus amigos, atenção, a história de pensarmos que só nós é que temos o conhecimento, isso não é assim, meus amigos. Muito cuidado com isso, porque antes, pelo contrário, o abaixamento cultural e académico tem acontecido no Ocidente, não nos países não ocidentais, digo-vos já. Claro que há muito mais população, há muito mais pobreza, há muito menos gente que tem acesso às universidades, também é verdade naqueles países, mas aquilo lá é a sério. Eles não querem formar pessoas que não tenham conhecimento, eles querem formar pessoas com conhecimentos. Meus amigos, agradeço a paciência que vocês tiveram em ouvir-me nesses 2 vídeos. Eu falei muito rápido, não sei se algumas coisas que eu me esqueci ou não, mas penso que esteja tudo. Espero que mais uma vez tenha sido útil para os meus amigos. Os meus amigos podem comentar se acharem, podem ajudar também subscrevendo o canal, pondo likes e de certa forma também contribuem para o avanço deste canal, que tem por objetivo divulgar conhecimento e cultura, divulgar livros, conhecimento e cultura. Não, este canal não é para tomar posições em termos políticos, filosóficos e por aí fora. É um canal para divulgar livros. Acima de tudo, divulgar livros, literatura. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e um abraço. Até uma próxima.